Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Dias difíceis esse que o mundo está vivendo e presenciando. Só entende quem passa pelo conflito. Eu vejo ali alguns noticiários, alguns vídeos de crianças sendo decapitadas, idosos sendo cruelmente assassinados, filhos sendo separados dos pais, os filhos sendo assassinados na frente dos pais, de forma cruel, hostil. Amigos, são traumas que ficarão para o resto da vida. A gente não tem noção, a gente não sabe o que é isso porque nós não vivemos num conflito como esse. Então, historicamente, nós não temos como medir o sofrimento dessas pessoas. Eu sei que deve ser algo assim, é, algo fora do comum, fora do que é terrível, acima do que é terrível. Então, eu fico com muita pena, muita dó dessas pessoas que passam por isso, né? Isso mostra o caráter de Satanás. Alguns às vezes duvidam, não, como é que pode um anjo querer tanto mal assim para pessoas? Porque um anjo que bebeu da fonte do amor, da glória de Deus, alguém que foi o anjo cobridor, aquele que zelava pela glória de Deus no universo, como é que ele pode ser tão mal assim? Então, algumas pessoas duvidam, acham que Satanás não é um anjo tão ruim assim como se pinta, e ele não está tão preocupado assim com a humanidade, com as pessoas, como se falam por aí. Mas basta você ver no que se tornou o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, no que se tornou o ser humano. Então, a crueldade que a gente vê na Terra é um reflexo daquele que os inspira. Eu sei que é difícil entender isso, mas qualquer ser, quando se afasta da fonte do amor, que é Deus, qualquer ser, a maldade passa a não ter limites. Quando fala da frieza do amor, está retratando onde o ser humano é capaz de chegar, aonde o ser humano é capaz de chegar na maldade, na insensibilidade. Quando não há prazer pelo amor, há o prazer pelo ódio, há o prazer pela ira, há o prazer em ver sofrer, percebe? Quando não há o prazer de cortar a cabeça de bebês e com um sorriso estremecedor no rosto, um desfrute de alegria em fazer tamanha crueldade. Eu sempre falo, amigos, que o termômetro da maldade no mundo, para mim, é a falta de amor e na prática, o termômetro que mostra que realmente o ser humano chegou ao cúmulo da maldade é o aborto. O aborto, a a a a ideologia do aborto, para mim, é um dos fenômenos que mais bem ilustram o nível de maldade em que o ser humano chegou. Nunca foi por saúde pública, nunca foi por interesse no bem-estar da mulher, porque na verdade, se caso vocês não saibam, esse negócio de abortar até 7 semanas, a isso é conversa. O objetivo final dos abortistas é poder abortar mesmo com 9 meses de gestação. Mesmo a criança tendo nascido, se a mãe desistir da criança, é direito dela de assassinar e acabou. Isso é o que está nos nos no 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 nos projetos de aborto desse grupo ideológico. Eles falam 7 meses, agora 12 meses, daqui a pouco 14 meses, daqui a pouco 20 meses. É porque eles sabem que a sociedade não está preparada para assumir algo dessa natureza, então eles vão progredindo aos poucos. Não, tudo bem, então vamos 7 meses, depois a gente pula para 12, depois a gente pula para 14, depois na Colômbia, por exemplo, foi aprovado o aborto em qualquer fase de gestação, e é o mesmo grupo ideológico que tem no Brasil, é o mesmo que tem nos Estados Unidos, é o mesmo que tem na Europa, é o mesmo, porque ele segue uma agenda global. Então, para mim, matar crianças é a o termômetro mais autêntico
do cumprimento da profecia e o amor de muitos esfriará. Okay? Porque a partir do momento que você não tem sensibilidade por um ser inocente e indefeso, acabou. É natural não ter sensibilidade por quem estuprou sua filha. É natural não ter sensibilidade por quem matou sua mãe. Agora, não ter sensibilidade por um ser indefeso, inocente, é uma crueldade que não dá para imaginar. Para mim, é o cúmulo mesmo. Então, ontem eu li a notícia que 40 bebês foram assassinados e muitos deles decapitados por esse grupo. É cruel, é infinitamente cruel. Então, nós aqui do Brasil, a gente sofre, a gente se com, a gente pega um pouquinho a dor do outro, mas a gente não tem noção, a gente não tem noção do nível de sofrimento que essas pessoas passam. Não tem noção, não consegue ter a percepção adequada para sentir, para perceber mesmo o nível de angústia, de hostilidade, de sofrimento que essas pessoas passam. Isso indica que realmente o mundo está no fim. Nós estamos nos derradeiros dias, nós estamos num momento muito difícil da humanidade, não é? Tanta doença psicológica, tanto problema, tanta angústia, tanta guerra, enfim, tanta coisa ruim, que a gente tem que ter muita resiliência para gostar de viver. Tem que ter muita resiliência, muita resiliência. É isso. Eu quero falar para vocês em poucas palavras. Como vocês já leram a jornada, eu não vou tratar de nenhum tema da jornada. Eu vou adicionar um tema aqui, como se fosse o 22º dia da jornada. Eu vou falar sobre, inclusive, eu acho que você já deve ter ouvido falar, mas talvez não na perspectiva do que eu vou apresentar. Eu vou falar sobre Asaf 73, o Salmo de Asaf. O Salmo é o 73, 73. Eu gosto do Salmo 73 de Asaf porque ele dialoga muito com a nossa esperança, o nosso desejo por coisas melhores. O Salmo 73 diz assim, verso 1 em diante: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Coração limpo, amigos, significa que não quer dizer que é perfeito. Coração limpo aqui é no sentido de aqueles que se voltam para o bem, aqueles que amam o bem, apesar de ter o mal no coração. Alguém que ama o bem, apesar de ter o mal no coração. Aqueles que desejam o bem, apesar de muitas vezes ser traído pelo coração do homem velho e mau. Então, aqueles que se voltam para Deus, aqueles que buscam o bem, aqueles que amam o bem, desejam o bem, esses são considerados coração limpo, porque possuem as melhores lutas, que é a luta pelo bem. Verso 2: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Aqui Asaf está dizendo assim: eu quase perdi a fé, eu quase virei as costas para Deus, quase abandonei tudo, quase fui embora para bem longe de Deus. É isso que o texto está dizendo. Então, nesse caso, eu acho que talvez o verso 2 seja um verso que muitos aqui vão se identificar. É possível que alguns de vocês já pensaram em algum momento em desistir. É possível que alguns de vocês já pensaram em algum momento abandonar tudo, cair fora, largar a mão disso. É possível. Embora isso seja possível, porque alguns passam por um momento de crise espiritual, mas o curioso é que se você desistir, você vai para onde? Você acha que o mundo vai te acolher? Você acha que o mal vai te abraçar assim, como se fosse um bem? Tá, se você desistir, você vai para onde, meu filho? Vai para o pecado, é? E você acha que o pecado vai cuidar bem de você? Você acha que vai? Você acha que o pecado vai tratar bem de você? Eu também, se vocês são como eu também já tive as minhas crises. Eu já pensei algumas vezes em desistir. Eu já pensei algumas vezes em deixar de ser pastor.
porque cuidar de ser humano não é fácil, é muito difícil. Eu já pensei algumas vezes em voltar para a velha vida. Já pensei. Eu sei que é vexatório dizer isso, mas é a verdade. Eu sei que muitos de vocês já passaram por isso também. Mesmo que seja aquele momento assim rápido, você pensa assim, poxa, tá tão difícil, tá tão cruel, tá tão hostil, às vezes dá vontade de cair fora. Bora, vou voltar para. Parece que a outra vida estava melhor. Um engano do coração, um engano do coração. Tá difícil demais resistir às provas. Um engano do coração. Até parece que o mundo é fácil. Até parece que viver longe de Deus é fácil também. Se com Deus é difícil, imagina sem Ele. As pessoas vivem uma vida desesperada lá fora. Então, Asaf, que era o músico do santuário, do templo, era um levita, um sacerdote, um levita do templo sagrado, e era um homem importante ali na celebração, na adoração a Deus. E ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalar os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Crises espirituais que muitos de nós passamos, a exemplo de Asaf, a exemplo de Asaf. Mas observe o que diz aqui numa versão na linguagem de hoje. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Esse era o problema de Asaf. Sabe qual era o problema de Asaf? Asaf olhava para a vida que ele levava ao lado de Deus e ele pensava assim: por que eu com Deus tenho que sofrer tanto? Por que eu com Deus tenho que pegar fila nos lugares que vou? Por que eu com Deus tenho que ter enfermidades? Por que eu com Deus tenho que acordar 4, 5 da manhã para ir trabalhar e chegar às vezes à noite? Por que eu com Deus tenho que ganhar tão pouco? Porque eu, com Deus, tenho que ter tanta dificuldade financeira, tanta dificuldade de trabalho, tanta dificuldade para crescer na vida. Porque eu, com Deus, não consegui alcançar os sonhos que idealizei. Porque eu, com Deus, agora ele começa. Porque aqueles sem Deus são prósperos. Porque aqueles sem Deus não precisam acordar tão cedo. Porque aqueles sem Deus são ricos, estão com as contas abastadas, porque aqueles sem Deus têm um carro tão bom e eu não tenho nada, ou um carro velho, porque aqueles sem Deus, inclusive aqueles que zombam de Deus, aqueles que fazem piadas com o nome de Deus, que maltratam pessoas, parece estar bem, não pegam fila em lugar nenhum, vivem uma vida confortável. Essa era a crise de Asaf. O verso 4, o verso 3 diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Verso 4: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, eles podem acordar tarde e eu tenho que levantar cedo para estar no trabalho. Eles têm dinheiro sobrando e eu vivo aqui das migalhas. Eles têm conforto e eu vivo nessa hostilidade da vida. Eles viajam para tantos lugares pelo planeta afora e eu não consigo sair nem do meu sítiozinho onde eu moro, no meio do mato onde eu moro, ou na cidade pequena onde eu moro, não consigo sair nem do Ceará. Verso 6: daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Na linguagem de hoje diz assim, ó: por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. Percebe? São pessoas sem Deus e estão bem, sorrindo, felizes. E eu aqui, que sou leal, sou fiel, me privo de tantas coisas por causa da verdade e vivo no sofrimento.
O verso 7, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Na versão de hoje diz, o coração deles está cheio de maldade, e a mente deles só vive fazendo planos perversos. O verso 8 diz, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, ou seja, eles gostam de caçoar e só falam de coisas más, são orgulhosos e fazem planos para explorar os outros, e estão bem, prosperando, felizes. O verso 9 diz que contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Ou seja, falam mal de Deus e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. O verso 10 diz que por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Ou seja, assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. O verso 11 diz que, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Ou, em outras palavras, será que Deus está sabendo disso mesmo? Será que Deus não vai descobrir nada do que acontece com eles porque eles continuam bem, prosperando, sorrindo, e nós aqui chorando, se angustiando? É justo tudo isso? Asaf questiona. É justo isso? Por que que eu, que sou fiel, dizimista e pactuante, por que que eu, que vou à igreja sempre, por que que eu, que estou me privando de tanta coisa por causa da verdade, tenho que sofrer tanto, me angustiar tanto? E eles que zombam do nome de Deus, e eles que praticam a maldade, eles que o orgulho é como um colar e um manto que os cobre, e vivem assim. Aí o verso 12 vai dizer assim, ó: eis que estes são ímpios, e mesmo sendo ímpios, estão sempre tranquilos, aumentando as suas riquezas. Ou seja, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Os maus são assim. Aí o verso 13 diz assim, ó: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ou seja, em outras palavras, Asaf está dizendo assim: parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Parece que a minha fé é vã, parece que a minha pureza é vã, parece que eu me privar dos prazeres da vida, do pecado, são vãos. O verso 14 diz: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Em outras palavras, Asaf dizendo assim, é, parece que Deus tem me feito sofrer o dia inteiro e toda manhã ele me castiga por eu ser fiel, por eu ser leal. Porque ele não castiga os ímpios? Porque ele não castiga os maus? Porque eles estão sempre bem e prosperando e felizes. O verso 15 diz: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de meus filhos. Em outras palavras, Asaf está dizendo assim: então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Ou seja, ele tá dizendo: eu estou tentando entender isso, mas está difícil, eu não consigo. Não estou conseguindo entender por que os ímpios e os maus estão bem e eu, que sou fiel, leal, estou mal. Por acaso você já passou por isso? Por acaso você também já teve essa crise? Tem pessoas que passam por essa crise, mas ele tem medo de questionar a Deus. Ele guarda no coração como se Deus não estivesse lendo. Ele só não fala, mas o coração está sentindo, não é? Você tem sofrido, você tem se angustiado, você tem também tido lutas difíceis e hostis, e os ímpios ao seu redor parece que não, os maus ao seu redor parece que estão muito bem. Hum? Bom, Asaf teve um conflito sério espiritual. Ele que era um levita, um pastor da música no templo, um pastor, um líder espiritual, e teve uma profunda crise espiritual. Você sabia que esse salmo é uma música? Esse salmo é a letra de uma música. Aqui nós não temos a partitura da música, mas nós temos a letra da música. Asaf, ele
passou por uma crise e ele resolveu transformar essa crise em uma música. Mas, pastor, e a solução para esse problema? Asaf conta, também conta, é o que nós vamos começar a ver agora a partir do verso 17. Asaf estava numa profunda e intensa angústia. Asaf quase perdeu a fé por causa desses motivos que nós lemos, mas aconteceu algo que fez Asaf perceber algo que ele não tinha ainda percebido. E se você, a exemplo de Asaf, passa por essa crise tão hostil espiritual, preste atenção no que Asaf entendeu, no que ele percebeu, que o salvou dessa crise, que o resgatou dessa possibilidade de virar as costas para Deus. O verso 17 diz assim, olha, até que entrei no santuário de Deus, eu entendi qual será o fim deles. O verso 17, Asaf começa a explicar aquilo que ele entendeu, aquilo que ele percebeu. O Asaf, quando entrou no santuário de Deus, ele percebeu algo. Na verdade, eu acredito que Asaf aqui teve uma visão, um insight, igual sabe aqueles momentos que você tem um insight assim, só que no caso dele foi um insight espiritual muito forte, igual o Irã Edson quando entrou lá no milharal e teve aquele insight, aquela visão rápida. Então, aqui, na minha opinião, Asaf teve uma visão. Asaf viu o fim dos tempos. Asaf viu o juízo de Deus caindo sobre o mundo. Então, quando diz, até que entrei no santuário de Deus, eu vi o fim deles, eu vi o que acontecerá no fim com os maus. A pergunta que faço aqui é, o que é que Asaf viu? O que é que Asaf percebeu? Tá, é o fim dos ímpios, ok, entendi, mas o que é que Asaf entendeu, percebeu? Asaf, quando entrou no santuário, a pergunta que vou fazer é a seguinte, quando ele entrou no santuário, quem ele não viu no santuário? Os ímpios, os maus de quem ele invejava. E quem ele viu no santuário? O povo de Deus, os puros de coração. Só que tem um detalhe. Ele ter entrado no santuário de Deus, embora tenha entrado no santuário terrestre, mas não era o santuário terrestre que passou pelos seus olhos, mas o santuário celestial. Asaf teve provavelmente uma visão do futuro. E ele teve uma visão da eternidade. Ele teve uma visão da cidade santa, do santuário de Deus. Aí a pergunta que faço agora novamente é: quem ele não viu no céu, no santuário celestial de Deus? Aqueles a quem ele estava invejando, aqueles que tinham o orgulho como um colar, aqueles que aparentemente não tinham problemas, estavam sempre sorrindo, aqueles que sempre prosperavam, apesar de blasfemar do nome de Deus. Eram esses os que Asaf não viu na eternidade. Agora eu pergunto, quem ele viu na eternidade? Quem ele viu desfrutando juventude eterna, das glórias eternas? Quem ele viu? Ele viu aqueles que estavam se privando de muitas coisas pela verdade. Ele viu aqueles que, apesar do sofrimento, apesar da hostilidade da vida, apesar de acordar cedo para ir trabalhar, apesar de ganhar pouco, apesar de ter tantas dificuldades e problemas e sofrimentos e angústia e depressão e ansiedade e tudo mais, apesar de ter tudo isso por ser servo de Deus, são esses que Asaf viu sendo inocentados no tribunal de Deus. O verso 18 diz: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ou seja, o Senhor, é como se Deus permitisse eles entrarem em lugares escorregadios e depois faz com que eles caiam como mortos. Verso 19: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Ou seja, Asaf está dizendo, eles serão destruídos em um momento, eles terão um fim terrível. Eles se alegram agora, eles festejam agora, aparentemente estão bem agora, mas terão um fim horrível. O verso 20 diz:
Como ao sonho, quando se acorda, assim ao Senhor ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ou seja, quando Deus se levantar, ele não se lembrará dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Hoje, tudo que eles vivem parece um sonho, mas vai chegar um momento que esse sonho vai virar um pesadelo. O verso 21, quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como um irracional à tua presença. Em outras palavras, o Asaf estava reconhecendo que o seu coração estava cheio de amargura. E essa amargura que fez com que ele ficasse revoltado. Ele diz também que não podia compreender porque ele era como um animal irracional. A amargura do coração de Asaf estava transformando ele num animal irracional, sem sentimento, sem racionalidade adequada. Asaf se chama de animal irracional por não entender o óbvio. E assim é que acontece com a gente também. Agora, o verso 23, Asaf diz assim: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. E o verso 24 diz: tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Aí Asaf está dizendo assim: eu não tenho nada. Asaf dizendo: eu não tenho nada. Não tenho riqueza, não tenho herança, não tenho nada. Mas ele diz: mas tem uma coisa que eu tenho. O que é que eu tenho? Ele não tem nada, mas ele tem algo que para ele é tudo. Quem mais eu tenho no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ele tem a Cristo. E isso ele percebeu que é tudo o que ele precisa. É tudo o que ele precisa. Em Salmo 16, verso 2, diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Amigos, o que é que você tem? O que é que você tem? Se você não tem nada, se você não tem riqueza, se você não tem vida boa, se você não tem vida fácil, se você não tem nada de bom, mas se você tem a Cristo, você tem tudo o que você precisa. Ele é a tua glória, ele é a tua riqueza, ele é o teu bem, ele é tudo. Não se iluda com as coisas dos ímpios, dos pecadores. Não se iluda com o sorriso fácil, a alegria fácil, o prazer fácil. Não se iluda, porque mais tarde toda essa alegria, essa satisfação vai se tornar em dor e destruição. Se você tem a Cristo, você tem tudo que você precisa. Jesus falou: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Jesus falou das dores que nós passaríamos, mas ele prometeu que as nossas lágrimas, as nossas tribulações seriam recompensadas. Eu termino dizendo para vocês, se nada nessa vida der certo, se tudo der errado, se nada nesta vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. Tudo deu certo. É a única coisa que importa. Nada nessa terra tem importância. E se Ele vai colocar as mãos dele sobre o nosso rosto para enxugar as nossas lágrimas, bem-vindas serão essas lágrimas. Bem-vindas são essas lágrimas. O meu apelo é esse, amigos. Fiquem firmes. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que é muito complicado. Eu sei que tudo está tão difícil, tão duro, tão hostil, eu sei disso. Eu sou como vocês, eu também tenho as minhas lutas, o meu sofrimento, a minha angústia. Mas também tenho certeza absoluta que tudo isso vai ter um fim. E esse fim está próximo, tá bem? Esse fim está próximo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por tua bondade e por tua misericórdia que se renova nesta manhã. Obrigado por nunca ter desistido da gente, apesar das nossas lutas, apesar das nossas encrencas do coração, apesar de nossas doenças psicológicas, apesar de nossas dúvidas, apesar de nossas queixas. Obrigado por ter paciência com a gente. Nos perdoa, Senhor, por favor. Nos perdoa. Nós precisamos muito da tua presença em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, em nossas lutas, por favor. Por favor, Senhor. Ajuda-nos. Caminha com a gente todos os dias. Pegue nossa mão direita e conduza-nos seguramente, Senhor. E sempre que a gente se angustiar,
e duvidar, como Asaf, que o Senhor possa nos revelar, como revelou a ele, o que será de nós quando tudo isso acabar. Obrigado por não ter lançado esse planeta nos confins do universo para dele nunca mais se lembrar. Obrigado, Senhor. Pai querido, nos ensina a amar como o Senhor ama, nos ensina a perdoar como o Senhor perdoa, nos ensina a ter compaixão e misericórdia como o Senhor tem, nos ensina a ter humildade como o Senhor tem. Mantenha o nosso nome no livro da vida. Senhor, salva a nossa família, salva os nossos filhos, derrama teu Espírito Santo sobre nós e que o teu Santo Espírito possa agir no coração das pessoas lá em Israel e na Palestina e em Gaza. Alcança o coração daquela gente. Coloca sensibilidade, Senhor, no coração deles. Coloca amor no coração deles. Por favor, Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre aquela região, sobre aquelas pessoas. Nós pedimos por misericórdia a tua bondade sempre e o perdão. É em nome do Senhor Jesus que, agradecidos, nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém.